Muito bem-vinda à nossa aula e hoje eu quero te contar um testemunho. Como eu saí das dívidas e transformei a minha vida financeira. Eu quero te contar toda essa história, quero te convidar para uma viagem comigo, onde você vai entender todo esse processo. Eu não sei se atualmente você está endividado, eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu quero te dizer que essa já foi a minha situação. Eu estive muito endividado, não importa a situação onde você está. Isso não tem tanto peso quanto onde você pode chegar, onde você vai chegar. Isso não te limita. E contando a minha história, você vai chegar a essa conclusão. Eu quero te dizer que há uma saída, há uma transformação possível. Eu já tive no fundo do poço. O que eu vou te contar aqui é a minha história, é o que eu vivi. Então eu não vou te falar de teorias, eu vou te falar do que eu vivi e de que forma eu cheguei até aqui, nós chegamos até aqui. Então assim, eu quebrei financeiramente, eu enfrentei diversas dificuldades, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com o dinheiro e com a minha esposa, e hoje eu vou te contar tudo isso que eu fui descobrindo e a transformação que isso foi gerando. Durante muito tempo eu me senti sobrecarregado, como se eu não tivesse como mudar aquela situação, como eu tivesse condenado. Depois, quando eu dei um passo importante, a gente vai chegar lá, eu empreendi, eu me senti sobrecarregado de novo, isolado, eu carregava o peso do mundo nas minhas costas e tudo isso eu quero te contando porque eu não sei que fase você vive hoje, mas hoje eu estou aqui para compartilhar com você. Hoje eu vivo uma vida equilibrada. Eu costumo dizer que eu já vivi no inferno e hoje eu vivo no céu. A estrutura que eu tenho familiar, a relação que eu tenho com a minha esposa, as experiências que eu consigo experimentar, as pessoas que vêm hoje não fazem ideia da minha história e do meu começo. Então eu quero dizer que se eu conseguir, você também pode conseguir. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você puder, já compartilha, curte aqui, comenta. Eu também quero conhecer a sua história, ok? Faça esse conteúdo chegar o mais longe possível. E você assinando, toda semana nós teremos vídeo novo e você vai receber uma notificação de vídeo novo. E você vai poder trilhar esse caminho com a gente. Hoje eu quero compartilhar contigo 3 principais aprendizados que mudaram a minha vida e me ajudaram a sair daquela situação onde eu parecia que estava condenado numa história complicada. E vou te dizer mais, bisavô, avô, pai viveram. Então tudo sinalizava de que esse era o meu destino. Mas graças a Deus eu descobri, eu aprendi algumas coisas e eu quero dividir hoje com você aqui. Coisas que me ajudaram a sair da dívida, a sair da estagnação, a desenvolver uma mentalidade diferente. Isso contribuiu não só na minha vida financeira, mas nas minhas relações em geral. Se você aplicar tudo que eu vou te colocar aqui hoje, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada e eu quero testemunhos. Eu quero que você venha aqui e comente. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, trazer para você um primeiro passo ali. Eu vivi um deserto financeiro, ok? Tudo ruiu e eu quero te contar isso. Primeiro eu quero trazer uma referência na Bíblia que está lá em Deuteronômio 8:2 que diz assim: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Essa é a palavra de Deus, isso está lá na Bíblia. Ou seja, a crise financeira que eu enfrentei não foi apenas ali um problema externo, mas foi um reflexo das crenças que eu carregava. E nós precisamos entender isso, porque talvez isso esteja acontecendo com você hoje. Eu me meti naquele deserto por crenças que me limitavam. E você vai entender isso, como isso acontece. Não foi apenas um problema externo. O maior problema não é a tempestade que está fora, mas é a tempestade que está dentro. A água, o navio ele está cercado de água, mas essa água não é capaz de afundá-lo. A água que afunda o navio é a água que entra no navio. Então a maior tempestade que faz com que nós possamos correr algum risco não é o que está fora, mas é o que está dentro. E isso foram coisas que eu entendi. Então a minha vida ela estava no total desorganizada, geral, em todas as áreas da minha vida. Não apenas financeiramente. Algo que eu costumo dizer é que finanças, ele é um sintoma, ele não é uma doença. É como se fosse a febre. A inflamação está em outro lugar.
A febre ela serve só para nos alertar. Quando as suas finanças não vão bem, provavelmente a causa é outra. O reflexo ele estoura nas finanças. E é isso que eu quero te mostrar. Essa foi uma das lições que eu aprendi. Então, eu não tinha problema só financeiro. Eu tinha problema como pai, eu tinha problema como marido, eu tinha problema como líder, como gestor. Os meus problemas eram diversos, mas eles estouravam, eles arrebentavam no financeiro. E havia uma mentira que eu contava para mim como se meu único problema fosse financeiro. Se todo o resto só acontecesse porque eu estava com problema financeiro, mas a verdade não é essa. A verdade é que as finanças são um sintoma e não a causa. Eu tinha conhecimento, eu tinha habilidade, eu tinha experiência, mas a minha mentalidade e a minha identidade estavam desalinhadas com a verdade de Deus. Ou seja, esse desalinhamento não permitia que eu pudesse andar, que eu pudesse progredir. O deserto, nós precisamos entender que não é um castigo. O deserto ele é um tempo de transformação. Foi isso exatamente que aconteceu com o povo hebreu. O povo não tinha condição de sair do cativeiro e entrar na terra prometida. Agora, o tempo que ele ia passar pelo deserto, isso dependeu de escolhas, dependeu de crenças, de convicções. A maioria daquele povo, com uma mentalidade de servo, escrava, não tinha condições de viver as promessas do Senhor. Então, o deserto, ele precisa existir e ele tem a função de nos transformar. Agora, quanto tempo você vai ficando dando volta no deserto, isso depende de uma questão de mentalidade e o quão você consegue, de forma mais rápida, se tornar maduro nas suas crenças. Então, Deus usou esse período para me curar e reconstruir minha visão sobre a vida e também sobre as finanças. É isso, Deus usou o deserto para me curar. E muito tempo eu achando que aquilo era uma punição, que aquilo era o resultado de algo, mas não. Aquilo era o tratamento. Então, meu deserto financeiro, quando tudo ruiu. Nós precisamos entender, se você está vivendo um deserto, esse deserto não é para te matar, mas é para te treinar, é para te preparar para as promessas do Senhor. Agora, algo que nós precisamos entender. Algumas pessoas não saem no deserto, elas vivem no deserto, elas morrem no deserto, mas não porque tenha que ser assim, mas porque elas não conseguiram amadurecer, se desenvolver, ficarem prontas para de fato adentrar a terra prometida. Uma segunda parte dessa história que eu quero te contar é a virada. Quando mudou a minha mentalidade e o meu orçamento. Lá em Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é muito importante que nós possamos nos transformar, para que nós possamos experimentar, de fato, a vontade de Deus. Que não é que você morra no deserto, mas que você se transforme, que você se capacite para viver as promessas e a terra prometida. Então, não bastava apenas aprender sobre dinheiro, eu precisava mudar minha mentalidade. Deixa eu te dizer, não é uma questão de ganhar mais. O que não falta na vida são exemplos de pessoas que ganham, por exemplo, naquelas grandes loterias ou grandes heranças, grandes prêmios, e em pouco tempo estão de novo com as finanças todas atrapalhadas. É muito comum a gente achar isso, por exemplo, numa profissão, jogador de futebol. Então o cara tem ali uma mentalidade pequena, ele passa por um curto período de tempo profissional com uma renda muito alta, desproporcional à mentalidade e à capacidade desse profissional, da maioria deles. Quando a profissão encerra, ele ganhou dinheiro bastante para nunca mais passar necessidade, mas não é isso que acontece com a maioria. A maioria deles volta a ter as finanças no nível da mentalidade, porque a mentalidade é um limitador do quanto nós estamos preparados para de fato ter e poder fazer jus a essa finança. Então, não é uma questão só de ganhar mais. Muitas pessoas pensam que é. Não, quando eu tiver mais, porque não é uma questão só de ganhar mais. Então, por exemplo, eu precisava mudar minha mentalidade. Eu quero que você avalie se não é o caso de você mudar a sua mentalidade, se a sua mentalidade não está te prendendo, não está te limitando. Nós precisamos entender que dinheiro é apenas um recurso para cumprir uma missão. Anota isso se você puder, se você está com papel e caneta na mão, anota isso. Dinheiro é um recurso
para cumprir uma missão. Não adianta você querer ter dinheiro se você não sabe, não conhece a sua missão, se você não sabe onde esse recurso vai ser utilizado. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um churrasco, eu preciso de uma faca, então eu vou atrás de uma faca. Por quê? Porque eu tenho uma missão, eu preciso cortar uma carne, então é por isso que eu quero uma faca, e eu procuro uma faca. Agora vamos pensar no dinheiro como um recurso. Existem pessoas que querem dinheiro, mas qual é a missão? Você vai fazer o que com esse recurso? Não, nada. Então é como se eu fosse atrás de uma faca, mas sem um motivo, sem uma causa, sem uma missão para cumprir. Isso não faz o menor sentido. Então nós precisamos entender que a nossa primeira busca é pela missão, é pelo propósito, é pela causa, é o que eu vou fazer com isso. É essa mudança de mentalidade que vai fazer com que eu fique pronto para, de fato, acessar as promessas que eu tenho na minha vida. Então, dinheiro é um recurso. Tempo é um recurso, conhecimento é um recurso, dinheiro é um recurso. Nós precisamos entender isso. É um recurso para cumprir uma missão, ok? É isso que nós precisamos entender. E eu percebi que a quantidade de dinheiro que nós geramos é proporcional à diferença que nós fazemos na vida das pessoas. Presta atenção que isso é uma chave para que nós possamos gerar mais dinheiro. Quanto maior a diferença que eu faço na vida de uma pessoa, isso é proporcional ao dinheiro que eu ganho. Agora, quanto maior a diferença que eu faço na vida da maior quantidade de pessoas, mais dinheiro eu ganho. Ou seja, a minha motivação não deve ser ganhar dinheiro. A minha motivação deve ser fazer uma grande diferença na vida de uma grande quantidade de pessoas. Esse deve ser o meu objetivo, essa foi uma chave. E aí, as finanças têm um papel importante, porque se de fato o que a gente faz tem valor, as pessoas vão pagar por isso. Não é à toa que você vê, por exemplo, restaurantes onde as pessoas fazem fila. Eu morei muito tempo em Santos e lá tem uma situação muito emblemática. Existem duas padarias numa avenida, uma de frente para a outra. Numa tem fila de espera independente da hora que você chega, tem fila de espera nela. Na outra, ela está sempre vazia. Quando é que essa enche um pouco? Quando as pessoas cansam do tempo de espera da primeira. Mas a preferência em geral é a primeira. Então, por que duas padarias localizadas, muito próximas, uma de frente para a outra, numa tem fila de espera e a outra se abastece da sobra da primeira? Isso é o quê? É a grande diferença que a primeira faz na vida das pessoas. Não é sobre pão, não é sobre café, não é sobre sonho, pão de queijo, é sobre a diferença que se gera na vida das pessoas. É muito importante, você tem mais uma chance, se essa é uma lição importante, já compartilhe aqui, manda o link desse vídeo para as pessoas que você sabe que essa palavra pode gerar uma transformação na vida delas. Comenta aqui, se tem ficha caindo para você, eu quero saber. Curte esse vídeo, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai fazer chegar o mais longe possível. E se esse vídeo está fazendo sinal, já se inscreve aqui no canal para que você possa sempre receber vídeos, conteúdos transformadores como esse, ok? É muito importante que nós entendamos que a questão de dinheiro que nós geramos é proporcional à diferença que nós fazemos. Isso foi uma ficha que eu aprendi. Então eu ajustei a minha forma de lidar com o dinheiro para sair das dívidas e construir uma vida financeira sólida. Porque sem dúvida eu precisava gerar dinheiro de qualidade. E o gerar dinheiro tinha a ver com gerar transformação. Para organizar as minhas contas, eu também entendi que eu precisava gerar um orçamento. Então eu precisava ter um plano para poder direcionar os meus recursos. E aí o que acontece? Eu vivi muito endividado, eu quebrei. E aí assim, eu precisei olhar as minhas contas e cortar muitas despesas. E eu cortei uma parte delas e quando eu via, ainda não dava para eu pagar as minhas despesas no mês, pagar dívidas, não dava para fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu cortei na carne, eu cortei mais. Eu vivi uma fase onde nós cortamos plano de saúde, onde nós cortamos muitas coisas. O momento pedia aquilo. Então, eu cortei. Cortar despesas ainda não foi o bastante. Eu precisei botar a cabeça para funcionar e pensar em formas de gerar
novas receitas, gerar renda, aumentar a minha renda. E fizemos esse trabalho. E quando eu fiz esse trabalho, eu tomei a decisão de chamar minha esposa e nós fizemos isso juntos. Os nossos filhos eram pequenos, não participaram da decisão, mas nós tomamos a decisão juntos do que cortar e baixar muito o nosso padrão de vida. Porque uma conclusão que eu cheguei é que se eu me endividei é porque eu estava vivendo acima do padrão de vida. E qual foi o orçamento que eu gerei? Primeiro, dízimo. Princípio, nós conversamos e já era entre nós claro que nós não podíamos abrir mão desse princípio. Então, independente das dívidas, independente do dinheiro que eu tinha, dar ou não para pagar as coisas, nós não pensamos na possibilidade de não dizimar. Esse é um passo de fé. Então, 10% nós acordamos de novo que tudo que viesse para nossa conta, todo o dinheiro líquido que viesse para nossa conta, nós iríamos dizimar. Isso falava de manter a fidelidade a Deus, de não roubar a Deus. Porque se os meus valores, os meus princípios me impediam de pegar uma carteira, pegar um dinheiro, pegar um bem que não fosse meu, com a justificativa que o momento pedia, então eu também não podia pegar 10% que não era meu, que a palavra de Deus diz que se eu ficasse com isso seria roubar a Deus. Uma decisão que nós tomamos e é algo que eu sempre instruo os nossos mentorados, as pessoas que nós ajudamos. Meu irmão, independente do momento que você está passando, dizimar é importante, é necessário. Outra coisa que eu percebi que eu precisava mudar a minha mentalidade. Então, nós passamos a investir 1% de tudo que vinha para nossa mão, de líquido. 1%, ok? Então, 1%. Rezende, mas que diferença isso faz? Faz na minha mentalidade. Nós estamos falando de mudança de mentalidade. Isso me obrigou a começar a descobrir onde eu precisava investir, como eu ia fazer, e eu deixar de me ver como um devedor e passar a me ver como um investidor. Então, isso é uma outra dica que eu quero te dar. 10% para dizimar, 1% para investir, por mais endividado que você esteja. Você está semeando na sua liberdade financeira. Nós reduzimos drasticamente o nosso custo de vida, criamos receitas e a gente conseguiu ficar com um padrão de vida com 50% da nossa renda, ok? 50% da renda. Então reduzimos tudo, casa menor, corta plano de saúde, tira as crianças dessa escola, o momento pedia, mas a gente conseguiu aumentar as receitas, então as nossas despesas ficaram em 50%. E a partir dali, então, eu passei a ter 39%, porque presta atenção, 10% dízimo, 1% para investir, 50% custo de vida, passa a ficar ali 39%. Não é para sair, para comer pizza, para viajar. Esses 39%, agora eu vou criar um plano para negociar as minhas dívidas. E foi isso que nós fizemos, tá bom? Então, nós começamos num processo para pagar dívidas. Então, isso é um processo de cura. Presta atenção. O tempo que você passa no deserto, eu passei alguns anos no deserto. O tempo que você passa no deserto é um processo de cura. Você está pagando dívida, mas você está transformando, você está aprendendo a viver num padrão de vida mais baixo, você está aprendendo a conversar. Eu aprendi a conversar com a minha esposa sobre finanças, a ser vulnerável, a pedir ajuda para outras pessoas, a investir mesmo pequenos valores, porque se não for fiel no pouco, nunca vou ser fiel no muito. Isso é uma mentira, de que quando eu tiver muito, isso não é verdade. Então, o tempo de deserto foi um tempo de cura, de tratamento, para mim e para minha família. Conforme as dívidas diminuíam, eu investia mais. Então, eu pagava 39%, Rezende, mas deu para pagar tudo? Não. Eu negociei de uma forma, eu fiz uma relação das minhas dívidas, do maior juros para o menor, ligava para os fornecedores e acordava. Alguns me davam desconto para eu pagar à vista, e se cabia dentro dos 39% eu pagava, se não cabia eu parcelava, de forma que aquelas parcelas ficavam ali. No auge da minha crise não deu nem para negociar todas as dívidas, eu negociei uma parte delas. Outra parte eu nem entrei negociando, eu disse, olha, sabe aquela frase, devo, não nego, pago quando puder, vai chegar a sua hora, eu vou te ligar para negociar. Mas empurrei para o final e fui naquele processo de tratamento. Mudamos hábitos, ao invés de comer tanto fora, passamos a fazer comida em casa, pizza em casa, lavar o próprio carro. Isso tudo nos uniu mais e a gente descobriu que a gente não precisava de certos prazeres
para ser feliz. Conforme as dívidas foram diminuindo, em vez de eu subir meu padrão de vida, pegava parte do recurso e investia mais. E aí daqui a pouco estava investindo 2%, daqui a pouco 3%, 4%, e fui entendendo isso. Até que esse momento foi superado, mas eu quero continuar aqui. Uma outra lição, a terra prometida, construindo uma vida financeira próspera. Aqui tem um versículo-chave que eu quero trazer, que é Provérbios 21:5, que diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Presta atenção, o apressado sempre acaba na miséria. Quando eu saí das dívidas, eu não voltei a gastar de qualquer jeito, eu não voltei a usar, porque eu entendi que eu entrei naquela situação por erros meus, escolhas minhas, e eu não queria passar por aquilo de novo, doeu demais, eu não queria passar por aquilo, e eu tenho certeza que se você está ouvindo esse conteúdo, você não quer passar por isso de novo. Então, é muito importante que haja uma mudança em nós, uma mudança na nossa mentalidade. Gastar menos do que ganha e ter um orçamento, ter aplicado o recurso, de que forma eu vou usar isso. Então, eu passei a adotar um orçamento bíblico, sólido, que refletia os princípios financeiros de Deus. E aí aqui, já fora do endividamento, o orçamento ele é outro. E aí assim, sempre fiel a dízimos, 10% para dizimar, mas aí eu já tinha 20% da minha receita mensal para investir e passei a investir de forma consistente para o crescimento na liberdade financeira. A gente fala isso em outras aulas, outros vídeos, mas, por exemplo, até que eu alcançasse a reserva financeira de 6 vezes os meus custos fixos, eu investi no curto prazo, investimentos de alta liquidez. E aí, assim que eu alcancei 6 vezes, eu pude começar a investir no médio prazo, realização de sonhos, e no longo prazo, que é de fato para liberdade, para aposentadoria, se você preferir dar esse nome. 10% eu passei a tirar para nós vivermos. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas não vive, elas existem. Então é importante que a gente viva experiências, então sair para jantar fora, ir no cinema, comer uma pipoca, sabe? Mas assim, tem um orçamento, ou seja, eu não posso estourar o orçamento, eu não posso sair como se não tivesse limite, não, eu tenho um orçamento para trabalhar. E conseguir trabalhar meu custo de vida em 55%. Eu quero ter um custo um pouquinho melhor? Ok, então eu tenho que criar uma outra fonte de renda, ou tenho que aumentar minha atual fonte de renda. Eu não sou uma criança mimada que vou sair fazendo, não, eu preciso ter base, ok? Eu preciso ter base para poder fazer isso. É muito importante que nós tenhamos um padrão de vida equilibrado. O que mudou? Passei a trabalhar por propósito e não apenas por dinheiro, entendendo que o dinheiro que eu faço, o dinheiro que eu gero é proporcional à diferença que eu gero e para a quantidade de pessoas que eu gero. Quanto mais diferença para o maior volume de pessoas, mais dinheiro eu gero. Eu entendi que riqueza sem equilíbrio não traz paz. Eu descobri que eu não devia buscar ser rico, eu devia buscar ser próspero, porque prosperidade tem a ver com paz. Prosperidade não tem a ver com ter tudo, mas tem a ver com não sentir falta de nada. Tem a ver com uma vida equilibrada. É impossível uma pessoa próspera ter um casamento que está quebrando, uma relação com os filhos que estão quebrando, a saúde maltratada, uma relação com Deus sem intimidade. Então era isso que eu queria. Eu queria sim uma questão de uma liberdade financeira, mas eu não queria abrir mão de nenhuma desses outros benefícios de um casamento saudável, uma relação com filhos saudáveis. Minha relação com o dinheiro se tornou saudável. Não sou servo do dinheiro, eu sou um mordomo de Deus, ou seja, eu não sirvo ao dinheiro. Eu, na verdade, administro os recursos que Deus me entrega para cumprir uma missão. Lembra da faca? Para fazer o churrasco? A faca tem uma missão, cortar a carne para depois eu me deliciar e servir outros irmãos no churrasco. O dinheiro também tem. Eu preciso entender qual é o princípio, o que Deus quer que eu faça sobre isso. Então, muito importante que nós possamos entender isso. O que nós podemos aplicar hoje, esse é um convite que eu quero trazer para você. O dinheiro é um recurso e não um fim em si mesmo. Lembra sempre desse exemplo da faca. Então o dinheiro tem uma função para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, e é isso que nós devemos fazer. Assim como o tempo, como o conhecimento, como nossas habilidades, nossos dons, o dinheiro é um meio para cumprir uma missão. Segundo, o deserto,
O deserto que eu estou passando, financeiro, por exemplo, não é um fim, mas é um tempo de aprendizado. Eu preciso me transformar em outra pessoa. A pessoa que entra no deserto, ela não vai sair do deserto. Quem vai sair é uma outra pessoa, é uma outra versão de você que vai sair do deserto. Não é a mesma que entrou. A versão que entrou vai morrer no deserto. Uma outra versão vai sair. Se essa outra versão não despertar, a pessoa morre no deserto, ok? Então é importante que você entenda isso. Se você está endividado, você precisa ver isso como uma fase que pode e que deve te levar a ter o papel de te transformar. Organize um orçamento intencional. Não seja, sabe, tem uma coisa que de ir com o rio, deixar a vida levar. Não, não tem isso. É ser intencional. É fazer um planejamento claro de como você vai usar cada recurso a serviço de uma missão. Então, mesmo endividado, aprenda a investir, a criar novas fontes de renda e controlar os seus gastos. E quarto, a prosperidade não é só financeira, mas ela é espiritual, ela é emocional e ela é natural. É muito importante que nós possamos entender isso. Muitas pessoas se tornam ricas, mas perdem seus casamentos, perde a relação com seus filhos, perde a saúde, perde a intimidade com Deus. Então, a verdadeira prosperidade é equilibrada. Porque os extremos, tanto a fartura de dinheiro pode me afastar dos caminhos do Senhor, pode atrapalhar meu casamento, pode atrapalhar minha relação com os meus filhos, quanto a escassez de dinheiro. O problema não está no dinheiro. Por isso que nós escrevemos um livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. A questão não está no dinheiro, a questão está em nós, ao alcançarmos um nível de maturidade que vá nos transformar, ok? Se você sente que está preso nas dívidas, sem direção, sem equilíbrio, saiba que existe uma saída. Pode ter certeza. O que mudou na minha vida foi entender minha identidade, ajustar minha mentalidade e aplicar os princípios de Deus sobre dinheiro. Mais uma vez eu quero te convidar, se você ainda não assinou o canal, inscreve aqui, inscreva-se, curte, compartilha, comenta com o maior número de pessoas, manda para o maior número de pessoas possível e comente aqui seus aprendizados, ok? Se você quer se aprofundar ainda mais, eu quero te fazer um convite. Você conhece a Henry Class? A Henry Class é uma plataforma. Eu quero te pegar pela tua mão e quero te levar para um outro nível de maturidade, onde você e sua família vão estar prontos para viver essa prosperidade. Então, se você quer saber mais sobre a Henry Class, não deixe de estar conosco, vamos caminhar juntos, ok? Clica aqui e assina a Henry Class. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.